Beleza, galera, vamos falar um pouquinho sobre essa história aí do Monark? Cara, é um negócio complicado, porque assim, toda essa história de discutir nazismo frente às câmeras, quando você está chapado de bebida alcoólica, é uma coisa assim muito imprudente, né? Porque você corre o risco de falar muita besteira, ainda mais diante de uma pressão social por conta dessa tal cultura do cancelamento que tem sido subsidiada por muitas empresas e corporações, que têm, claro, seu próprio interesse de parecerem bonzinhas para a sociedade. Mas tudo tem um limite, né? Então, quando você começa a falar de nazismo e liberdade de expressão e mistura essas duas coisas, você, assim, tem a maior chance do mundo de cair numa espécie de confusão mental. E mais ainda quando você está discutindo com a Tabata Amaral, né, que é uma pessoa que se diz progressista e que estava certa nessa discussão, pelo menos do ponto de vista da dignidade humana apregoada pelos direitos humanos, ela está mais do que correta. E na medida que ela diz que as vítimas é muito mais importante do que o algoz, que é uma coisa óbvia, e você insiste na pauta da expressão, da liberdade de expressão, meu Deus, você tem correndo num erro gravíssimo, gravíssimo. Mas o que eu percebo na sociedade hoje, tentando sair um pouquinho desse debate, já volto nele daqui a pouco, quando a gente vai discutir essa coisa de liberdade de expressão, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: liberdade de expressão é você ter o direito de ser você mesmo, sem que fique aquela pressão em cima de você tentando te desconstruir a todo momento. Aliás, a palavra desconstrução foi muito utilizada pela Tabata Amaral. Ela está admitindo uma espécie de desconstrução social em cada indivíduo, em vista de um bem maior, né? Só que, ao mesmo tempo, essa espécie de desconstrução, ela não está só compromissada em fazer você a imagem e semelhança da moral progressista que existe hoje imperando nas elites globais, porque elas estão vindo de cima para baixo. Desculpa, Tabata Amaral, mas isso é um fato. A moral que você está pregoando, e você tem razão em falar da dignidade humana, é evidente, mas a ideia de dignidade humana não vem de cima para baixo. O que vem de cima para baixo são as pautas progressistas que você defende e que aparecem como uma forma, desculpa falar, mas em muitos casos aparecem como uma forma de demagogia, como uma forma de causar polarização nas massas, e não efetivamente de mudar a consciência das pessoas diante de um erro crasso. É claro que diante de erros crassos como o do Monark a respeito do nazismo, você tem que falar e tem que exigir dele uma retratação. E ele até fez isso já, porque eu sinceramente não acredito, pelo amor de Deus, você acredita que o Monark é um nazista? Não dá. Agora, a ideia que ele explorou ali enquanto bêbado e chapado tem que ser uma atitude que é condenável. Desculpa, né? Mas foi um erro grave. Só que uma coisa que eu vejo no Monark, que eu acredito que eu posso elogiá-lo aqui, é a ideia de que a cultura do cancelamento tirou a nossa livre expressão em vista de ser franco, em vista de discutir os temas. Porque nem ele, nem você, nem eu, nem ninguém nasceu sabendo, e a gente tem que ter a liberdade para discutir determinados assuntos que aparentemente são controversos, sem que se antecipe qualquer tipo de rótulo à sua pessoa por você ter levantado questão A, B ou C. Porque, assim, o fato do Monark estar errado, por exemplo, em ter dito que você tem que descriminalizar o nazismo, que o partido deveria existir, que é um absurdo, né? Porque você está falando de um partido criminoso, pelo amor de Deus. Seria a mesma coisa de eu chegar aqui e falar, mas, poxa, o Champinha, ele tem direito, pelo amor de Deus, de ter livre expressão, de falar aquilo que ele sente. O que o Champinha sentiu quando ele estava degolando a garota e tal? Não dá, né, bicho? Não dá. O que o nazismo fez foi tão cruel quanto o Champinha, só que o Champinha matou duas pessoas, né? E o nazismo matou milhares de milhares. Então, assim, não tem nem que colocar o nazismo em questão. Não é uma questão. Não deveria ser, na verdade. Certo? Mas o ponto que eu estou colocando aqui é: o Monark, ele reconhece que ele tem os próprios erros. E ele quer ser corrigido nos erros dele. Ele quer acertar errando. Isso é claro na figura do Monark, pelo menos que ele construiu, que aparentemente, pelo menos para mim, parece uma coisa bem franca mesmo. Ele está falando para um monte de pessoas, mas ele não é perfeito, ele deixa claro isso. Ele fala um monte de coisa que ele mesmo diz que é merda e ele pode ser corrigido nisso. Só que, infelizmente agora, né, ele caiu num nível de ostracismo que dificilmente alguém poderia considerar, né, voltar a dialogar com ele de uma forma mais séria. Mas continuando nessa questão aqui de livre expressão, será que não pode haver censura a respeito de coisas que não compreendem uma desobediência às leis e normas jurídicas? Porque é aquilo. A livre expressão é ter o direito de ser quem você é de fato, desde que isso não incorra em crime, certo? É claro que se você está lá no podcast dizendo que arquitetando não é uma forma de roubar um banco, tudo bem, isso pode ser uma piada, as pessoas podem levar em consideração isso, mas vai depender de uma certa contextualização ali. Se alguém entender que a contextualização não dá aval para a interpretação de que aquilo é uma piada, qualquer um pode te denunciar, já que você está falando aí para a grande massa, né?
Aliás, tem um ponto bem interessante, né, que é aquela tese do George Soros, não sei se você já ouviu falar, a respeito da reflexividade. Ele até alega que, mediante essa compreensão do ponto de vista econômico, ele ganhou muito dinheiro, ficou podre de rico, enfim. Mas ela tem um arcabouço não só de caráter econômico, mas também de caráter social, na medida que você admita, em primeiro lugar, uma falibilidade, em segundo lugar, uma reflexividade. Porque todos nós somos falíveis, menos o Papa, né? O Papa é infalível. Claro que eu estou brincando aqui, né? Essa questão da infalibilidade papal é uma questão que está dentro da temática doutrinária católica, que tem todas as suas especificações, não vou entrar no meio da questão, não. Mas assim, a maioria de nós, todos nós, na verdade, somos falíveis. Não temos todos os dados, não temos todas as variáveis, ainda que a Tabata quisesse falar de pesquisas que ela leu, tem que ver até que ponto houve uma análise aí mais apurada, né? Não só de uma pesquisa, mas de várias, para se fazer uma conclusão, mas tudo bem. Ainda que você tenha os números, alguns números, porque você não vai ter todos os números, você não terá todas as variáveis. Então, desse ponto de vista, é falível os nossos discursos, porque eles não são completos, porque eles têm hiatos. Afinal, nós temos pontos cegos. Não sei você, mas eu tenho, e eu imagino que um monte de gente também tenha. Então, isso demonstra que, do ponto de vista do outro, claro, a gente pode discutir questões, trocar ideia. Isso é mais do que justo, isso não é incorreto, não é um defeito de caráter de forma alguma. Faz parte do debate público. Ainda que a gente não tenha todos os dados, a gente consegue fazer concatenações, sínteses, e é possível chegar a conclusões interessantes e próximas da concreção da realidade. O problema é quando você passa a julgar os outros de um modo temerário. E o que é esse modo temerário? É aquilo que a gente chamaria de falibilidade. É falível. Você não tem todas as variáveis para julgar nem o seu vizinho. Quem dirá a pessoa que você vê pela internet, pela televisão, pelo jornal, etc. Né? Algumas ações elas são tão repetíveis que aí é possível a gente julgar. Por exemplo, o cara foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Tem quem diga que não tem terceira instância, né? Mas tudo bem. Tem advogado que usa esse termo, tem outros que não usam, paciência. Mas se foi julgado primeira, segunda instância, depois no STJ, bom, aí você pode até emitir uma opinião. Pera lá, né, cara? Será que está todo mundo errado? Vai lá, é uma questão polêmica, considerando a anulação de certas condenações por aí, certo? Mas o que eu quero colocar é que, do ponto de vista de julgar uma pessoa que não cometeu crime necessariamente, mas julgá-la por frases, por palavras, às vezes simplesmente porque ela foi franca, mas com um discernimento errado, me parece uma coisa muito ruim, porque você deixa de defender a franqueza, que é uma coisa boa, para atacar, sem dó nem piedade, o erro que ela cometeu do ponto de vista de discernir determinadas questões. Porque o que o monarca teve foi um erro de discernimento, entende? É claro que isso é grave do ponto de vista de que o cara tá falando para milhares de pessoas, ele tem que ter uma responsabilidade maior aí, né? Mas o cara fica bebendo 4 horas seguidas, bicho, não tem como não falar besteira, né? Enfim, o que acontece aí foi um erro de discernimento, e aí a gente cai naquela ideia de falibilidade, tanto ele em relação ao seu público, ou melhor ainda, né, da ideia que ele está tentando expor, seja referente às pessoas que estão assistindo a ele e percebem a bobagem que ele disse, certo? Bom, eu não conheço o caráter do monarca, eu não sei quem ele é, eu não sei se ele assiste sites de neonazistas, eu não sei se ele lê algum artigo da alt-right norte-americana. Eu sinceramente acredito que não, certo? Mas há quem possa levantar esse tipo de hipótese. Mas a questão é que nós não sabemos. E aí o ponto que eu acho perigoso, que é a ideia da reflexividade dos Soros, é quando você impõe ao outro a sua visão falível a respeito dele mesmo. Tem o processo da falibilidade. Você não tem todos os dados. E você impõe a sua visão distorcida àquela mesma pessoa. E ela pensa que aquela visão distorcida que você está tendo dela é um reflexo que, enfim, a convence, ainda que não conscientemente, às vezes até é meio que inconsciente. Ali tem uma coisa do tipo subliminar, sabe? Que, caramba, o cara fica pensando, será que eu sou tão mal assim? Sabe aquela coisa do Chaves? Parece bobo dizer isso, mas é mais ou menos aquilo, cara. De repente você tá lá, jogando bola e brigando, o cara fecha a porta na tua cara e você começa a falar como se estivesse inquirindo a porta. Aí chega o outro e fala, você tá louco? Você tá falando com a porta? Eu, não tô louco não, é que aí você não consegue se explicar, acabou a conversa. Aí de repente outra pessoa vê você falando com a porta de novo e fica aquele ciclo de, poxa, as pessoas estão achando que eu tô louco, estão me acusando de estou louco. Será que eu estou louco? Exatamente esse tipo de psicologia perversa que acontece na cultura do cancelamento. As pessoas impõem sobre você a ideia de que você... Isso aí está dentro da questão da luta de classes, né? Porque a luta de classes não é só a respeito de estratificação social. A luta de classes pode ser referente a essa disputa entre polarizações e minorias e grupos heterotópicos. Então, quando você está falando de minoria, sei lá, LGBT ou questões de caráter racial, que na verdade são questões étnicas, né? Porque só existe a raça humana, não existe outra raça além dessa, do ponto de vista do Homo sapiens, ok? Bom,
Quando você está falando de um determinado assunto e é mal entendido, é mal interpretado, você tem um mau discernimento a respeito de uma coisa, uma falha, você falou de um jeito que a pessoa entendeu errado ou entendeu certo, ou você falou mal. Isso acontece com todo mundo, certo? Não tem como a gente ficar vigiando tudo que a gente fala, a se preocupando, ficar pisando em ovos e, às vezes, sendo até mal entendido. E, de repente, as pessoas começam a te chamar disso, daquilo outro. E acabam com a sua reputação por conta disso. Esse é um tipo de coisa que acontece muito nessa cultura do cancelamento, porque a cultura do cancelamento é um narcisismo, gente. É um narcisismo dos piores que existe. Mas é um narcisismo que não é provocado por um indivíduo em relação ao outro. Às vezes o pai em relação ao filho, ou o filho em relação à mãe, por aí vai. E que a gente sabe que as relações com o narcisista são terríveis, mas essa relação da cultura do cancelamento para com a sociedade é uma revolução que parte de pressões de grupos de interesse. E eu repito aqui, essa coisa é de cima para baixo. Não é uma preocupação horizontal de mim para com o meu próximo. Cara, se a Tabata, eu acredito que a Tabata Amaral ela é muito sincera no que ela diz, ela é muito criticada tanto pela direita quanto pela esquerda. E é uma menina extraordinariamente inteligente, muito mais do que eu, inclusive. Mas, pelo amor de Deus, acreditar que os valores que estão sendo implantados em vista de defender pauta A, B ou C são, assim, atitudes sinceras de uma elite que está lá em cima, é muita ingenuidade. Muito do que você tem aí é demagogia. E toda essa demagogia que sai de cima para baixo tá aparecendo agora numa relação completamente narcisista, cara. E é aquilo, é lógico que o bode expiatório do século XXI é o nazismo, porque o nazismo é uma peça do próprio Azazel, o bode Azazel, aquele bode que levava todos os pecados dos judeus para o deserto, que era inclusive um demônio, segundo o profeta Enoque. Né? Então é evidente que isso é uma coisa perversa. Então, sim, o nazismo é um bode expiatório. E tudo que é de mal, as pessoas o chamam de fascista ou nazista, já que Mussolini estava assim com Hitler, Hitler assim com Mussolini, por aí vai. Só que o ponto é que o mal, ele tem muitas faces, ele não tem só a face do nazismo e do fascismo. O próprio stalinismo, pelo amor de Deus, como apresenta Hannah Arendt de uma maneira assim extraordinária, de uma forma lúcida. Qual a diferença, pergunta ela, efetiva entre os totalitarismos, nazismo e comunismo? Qual é a grande diferença aí? São duas grandes máquinas de moer carne, de destruir pessoas. Qual é a grande diferença? Então eu fico me perguntando, é claro que isso aí é já um assunto bem debatido por aí, né? Os caras condenam o nazismo de um lado, mas e o comunismo? Bom, consideremos, do ponto de vista ideológico, é evidente que o comunismo não apregou a exterminação de uma etnia, de forma alguma. Só que, do ponto de vista prático, o resultado que existe naquilo que a gente chama de comunismo foi pior do que o nazismo, pelo menos no número de mortes. Né? Quando você pega o stalinismo, quando você pega Mao Tse-tung, Pol Pot, até o próprio Fidel Castro e tantas outras ditaduras mundo afora de esquerda ou de direita também. Não importa muito essa questão do espectro político. O problema, efetivamente, vai muito além disso. Vai de você reconhecer a importância real que existe na vítima da sociedade, vítima concreta. Né? Então, assim, só para fechar essa discussão aqui, a respeito desse assunto, eu escrevi um texto aqui bem rápido, vou ler para vocês aqui e aí eu fecho esse ponto. Vamos lá. O que é liberdade de expressão? Bom, liberdade de expressão é ter o direito, como eu tinha dito antes, né, de ser quem de fato você é, desde que isso não incorra em crime. Mas será que não pode haver censura a respeito de coisas que não compreendem uma desobediência a leis e normas jurídicas? Será que eu nunca posso... Não é questão de impor valores, mas, enfim, tem certas coisas que a gente vai discutir e a gente vai ver que ou há falta de ética, ou falta de moral em determinadas ações de determinadas pessoas, e isso não necessariamente correrá em crime. Mas eu posso discutir essas coisas, evidentemente, tá? E quando eu olho do ponto de vista até das escrituras, né, a gente pode considerar o seguinte: é mais do que legítimo tratarmos e discutirmos a respeito de valores. E, por assim dizer, nós temos uma relação aí de ensino, consolo e exortação. São as temáticas que aparecem, por exemplo, nas cartas paulinas. No entanto, é um erro, ou pode ser um erro, vai depender, claro, de uma contextualização, mas normalmente seria um erro consolar quem precisa de exortação, querer ensinar quem precisa de consolo, ou até mesmo exortar quem precisa de consolo, pior ainda, né? Então, assim, essas confusões que acontecem são sempre bem pontuadas, porque se é hora de exortar, você fará isso, se é hora de ensinar, você vai ensinar, se é hora de consolo, é hora de consolo. Mas, infelizmente, a sociedade, ela anda tão obscura, seguindo o mote moderno, que é aquele mote progressista, que não conhece nada a respeito de graça e misericórdia. Eu sempre bato essa tecla, clichê cristão. Sinto muito, mas é uma das coisas que eu menos vejo na sociedade e eu tenho que falar, tá faltando isso. Desculpa, mas tá faltando. Agora, do ponto de vista desse mote progressista, o que você tem?
De um lado você tem a ciência, do outro lado a democracia liberal, e mais ainda a luta de classes, certo? Então a ideia de progresso sempre foi uma pauta extremamente confusa quando se parte da polarização entre conservadorismo e progressismo. Mas do ponto de vista da modernidade, que a gente vê, e até como diz um autor chamado Tiziano Bonazzi, que é um italiano que escreveu um artigo muito interessante sobre conservadorismo na Enciclopédia de Filosofia Política do Norberto Bobbio, ele menciona esse fenômeno do progressismo como um fenômeno, evidentemente, moderno, iluminista. E em relação ao conservadorismo, ele dirá, é a mesma coisa, porque o conservadorismo e o progressismo andam juntos em vista de serem polarizações. Aliás, o conservadorismo só surge, efetivamente, na modernidade, porque ele é uma reação, ele é uma resposta ao progressismo, efetivamente iluminista. Sendo assim, o conservadorismo é uma resposta ao novo mundo destacado nessas três frentes, que eu citei aqui, ciência, a democracia liberal e luta de classes, quer dizer, o conservadorismo faria frente aqui, principalmente à luta de classes, e também ao cientificismo. E é evidente que a luta de classes não tem necessário compromisso com a democracia, ainda que existam pensadores progressistas, claramente democratas, como é o caso da própria Tabata Amaral. É evidente que eu vejo nela uma pessoa que tem uma tendência progressista, porém democrática. O problema é que os valores estão em disputa. Mas que valores são esses? Aí que está o ponto importante. O Roger Scruton ele vai dizer, olha, você tem os valores de caráter sapiencial da tradição, e você tem os valores de caráter progressista das liberdades individuais, e portanto isso retoma a questão liberal, né, o da democracia liberal. Então de um lado você tem os valores democráticos, de outro lado você tem os valores tradicionais sapienciais. E você pode coadunar essas duas coisas sem problema nenhum, mas uma hora pode ser que uma coisa ou outra entre em contradição, vamos colocar assim, em conflito. E aí quando essas coisas entram em conflito, você tem que decidir a que lado você vai defender. Cito aqui, por exemplo, a questão do aborto. É uma questão muito cara. É uma visão conservadora de que você não pode cometer aborto, porque isso seria como que um crime. E ao mesmo tempo, para uma pessoa que defende liberdades individuais, poderia pensar, não, o aborto não é tão ruim assim, porque não é uma pessoa, porque a gente não está tratando de questões puramente sapienciais, a gente só estava falando das liberdades individuais. Quer dizer, se toda a questão é de caráter puramente imanente, fica difícil você levar a coisa para uma coisa mais, para um ideal mais profundo, que trate com posturas até de caráter religioso. Aí eu coloco aqui, no século XX, um fenômeno inusitado ocorreu. O conservadorismo passou a defender as liberdades individuais e condenar a chamada rebelião das massas. Parece em Ortega y Gasset, por exemplo. E, bom, é claro que o conservadorismo nunca foi contra a liberdade individual. Só que havia aquela ênfase na comunidade, tá? Pessoa, bom, não é só o indivíduo não está isolado, o indivíduo só tem a sua personalidade formada dentro de uma sociedade. Então há necessidade dele estar ali se valendo da própria reciprocidade das relações interdependentes. Mas isso não implica também necessariamente você desconsiderar o individualismo enquanto o individualismo se refira à sua idiosincrasia, à sua própria personalidade idiosincrática. O que eu quero dizer com isso é que, enfim, você não precisa ser efetivamente alguém egoísta quando se diz individualista. Pelo contrário, quando eu falo de individualismo, eu estou dizendo eu valoro a individualidade do outro e dizendo assim, as instituições são importantes, mas não fomos nós que fomos feitos para elas é que foram feitas para mim, para nós, para todos nós. Todos nós somos indivíduos, temos nossa própria idiosincrasia, nossa própria perspectiva e história de vida. Só que, para viver em pluralidade, a gente tem que ter medidas mais objetivas. E, portanto, há a necessidade de respeitar essas individualidades com as instituições. Só que as instituições elas estão ali para nós e não nós para elas. Assim como o sábado judeu não estava sobre o homem, sim que ele foi feito para o homem descansar. Era uma coisa boa inicialmente, se tornou um fardo para as pessoas, diria Jesus, né? E aí eu digo aqui, mas a liberdade sempre compreende, seja para o liberal ou conservador, a ideia de direitos e deveres. E não há liberdade efetiva sem essas duas coisas. Daí podemos dizer que ninguém é livre de fato sem a admissão dos deveres. Palavras do Montesquieu, inclusive, que era iluminista. A questão é que o socialismo, ele quer ser, pelo menos assim, do ponto de vista de um sentimento progressista, radical, como diz esse autor italiano que eu citei, quer ser o censor de vírgulas e pontos. Sabe aquele cara chato que você está conversando com ele e de repente você fala um português errado e o cara fica te corrigindo e tal? Tudo bem, pode ser que seja legal ele te corrigir, depende do ambiente, do contexto da conversa, talvez seja interessante ele te corrigir, mas toda hora, sabe? Fica meio chato isso. E é mais ou menos o que acontece com o censor. Ele não quer corrigir o seu português, mas ele quer corrigir os seus valores.
E quando entra em conflito o seu valor sapiencial com o valor dele de caráter progressista, aí tudo fica em choque. Só que ele fala, às vezes, com tanta autoridade, como se fosse dono da verdade, que fica uma coisa de caráter puritano. E se você pega a história do puritanismo, você vai ver que a coisa era terrível. Eram caças bruxas, um negócio bem complicado. Bom, e aí o que acontece? O socialismo geralmente quer ser o censor de vírgulas e confundem três coisas que geralmente são atribuídas a pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, a saber, o pensar, o falar e o agir. Para alguém que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, pensar em alguma coisa, para essa pessoa, muitas vezes equivale a fazer aquela coisa. Não que ele venha fazer o que ele pensa, mas ele se condena de ter pensado aquilo, às vezes não foi um pensamento intencional, foi só uma coisa que surge na cabeça dele e ele pensa, ah, meu Deus, eu sou horrível. E aí é que tá, né? A gente tá passando do contexto de uma ambientação narcisista poluída, completamente a sociedade está poluída por conta dessas polarizações, e a gente já está entrando numa fase de transtorno obsessivo-compulsivo social. É aquela coisa, se eu pensar mal de alguém de modo intencional e não falar, certamente eu não poderia ser condenado por ninguém, a não ser por Deus e minha própria consciência, tá? Eu pensei mal de alguém, mas depois eu me arrependi, caramba, por que foi pensar mal dessa pessoa, né? Não fui com a cara dela, mas na verdade é uma pessoa legal, quando eu conheci um pouco mais. E eu me condenei, me consertei, Deus sabia disso, sabia que eu errei, ele não me fulminou por isso e, bom, graças a ele estou aqui ainda para lhes contar que estou arrependido, né? É mais ou menos assim. Agora, se eu pensar mal de alguém sem o aval de minha consciência, como ocorre em pensamentos súbitos, já citei isso antes, eu não vou ficar preocupado, porque eu me conheço e sei que aquilo foi só uma poluição mental passageira. Isso acontece com todo mundo, de repente vem uma coisa na sua cabeça, que besteira que veio na minha cabeça aqui e tal. Veio e foi, e eu nem parei para ficar preocupado com isso. Porém, se eu pensar em alguma coisa e não falar mais nada para ninguém, mas agir de modo a fazer mal a alguma pessoa, a ação vai ter maior repercussão do que qualquer fala anterior ou posterior contrastante à minha ação. Tá? Então isso é uma coisa óbvia. Eu não falei nada, mas eu agi de uma forma maléfica. Bom, isso vai repercutir. E a bem da verdade, uma ação certamente não surge de um mero pensar. Antes você precisa ser convencido internamente para daí agir de um modo equivocado. Muitas vezes, cara, você começa a vomitar ideias tolas. Às vezes essas ideias não vêm nem da tua cabeça. Aquilo, como eu falei, vem de uma poluição mental. Surge uma poluição mental na tua cabeça. Ah, que besteira que eu tô pensando. Aí, sei lá, tem gente que não tá preparada para discutir assuntos mais graves e até não tem um preparo ético e de repente ela tá acreditando em coisas loucas que aparecem na cabeça dela. E ela vai se convencendo, ela vai remoendo aquilo e de repente ela passou a ter uma mentalidade, por exemplo, homicida. Isso pode acontecer. Bom, a partir daí, meu amigo, o que você falar ou não falar, pouco importa se as suas ações são criminosas, tá? Eu até coloco aqui, né? Questão de pensar, falar e agir, decididamente, são coisas completamente distintas. Claro que uma pode seguir a outra, mas não necessariamente. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você falar, outra coisa é você agir. Das três, a pior é a ação, certo? Entenda bem isso. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para simplificar, olha. Quando o monarca deixa subentendido, equivocadamente, que ele é a favor da livre expressão do nazismo, isso não implica que ele seja nazista. Esse é o primeiro ponto a se considerar. Eu não posso condenar ele como nazista porque ele não é nazista. O que eu estou condenando aqui é ele não criminalizar o nazismo, que eu acho que é um erro de discernimento. E aquilo, qualquer um poderia questioná-lo perguntando se um pedófilo ou um estuprador também teria direito a se expressar livremente, falando de suas vítimas em pleno espaço público. Tal coisa seria um absurdo, mas ainda assim, há aí uma proporção a se considerar. Uma coisa é você defender o nazismo stricto sensu. Outra coisa é você defender um direito de expressão do nazismo, que apesar de ser absurdo, não pode ser alocado na mesma inferência, ou seja, na sentença de que, olha, ele está defendendo o nazismo. Não é assim. Eu coloco de novo, enfatizando esse ponto. Uma coisa é se equivocar dizendo que o nazismo deveria ser descriminalizado, que ele mesmo reconheceu posteriormente ser um absurdo. Ele pediu desculpas e tal. Mas ainda assim ele é culpado, tá? Não tô dizendo que eu tô querendo passar o pano pro cara, não. Ele errou feio, cara. Errou feio. Mas tem gente até dizendo que o cara tem que ser preso. Não, velho. Pelo amor de Deus. Uma coisa é defender o nazismo, suas teorias, crimes, visões de mundo. E isso ele não fez, tá? Desde o primeiro dia que eu pensei em política, ou sobre política, a primeira coisa que me veio à mente, tô só seguindo o texto que eu escrevi, tá? Foi a pessoa de Jesus, né? Quer dizer, se Deus está do lado de alguém nessa guerra de narrativas, certamente será do lado das verdadeiras vítimas do mundo concreto. Eu falo isso porque eu condeno o vitimismo, mas eu sei que existem vítimas reais nesse mundo. E se você desconsidera a vítima real a favor de uma merda, de uma narrativa da direita, da esquerda, do escambau, cara, vai plantar batata, bicho. Vai varrer o chão, sai do campo do debate público.
Porque você não tem ética, você não tem moral, você não tem nada para oferecer às pessoas. Então, nesse ponto, é inadmissível você não considerar primeiro as vítimas para depois falar do direito de expressão dos algozes. Não dá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nesse ponto, a Tabata Amaral está mais do que certa. Aí eu coloco aqui, daí, não importa dizer se você é católico e se esquivar do fato de que existiu uma Inquisição espanhola, por exemplo, que vitimou muitas pessoas em autos de fé, ou então você é um protestante. Vamos supor aí que seu antepassado viu o Serveto queimando nas chamas por ter negado a existência da Trindade. Poxa, será que isso foi justo? Será que o crime tinha a ver com a proporção da punição? Vamos lá. Todos aqueles que morreram em nome de Deus, do Estado ou da ciência, tendo a punição desproporcional ao suposto crime, hão de receber, pelo menos segundo o que eu entendo das Escrituras até, alguma justificativa, porque do contrário, o que adiantaria a gente apelar à justiça aqui na Terra quando tudo se descortinasse em perversa ilusão utópica? É claro que eu espero justiça aqui entre os homens também, em vista do sistema jurídico, porque ele não existe não é à toa. Mas há também uma justiça maior que dá subsídio e fundamento para o meu apelo à justiça entre os próprios homens. Para mim é uma coisa óbvia. Só que isso é um valor sapiencial que é revogado pela vertente progressista, geralmente, mas não necessariamente, de caráter, digamos assim, agnóstico. As vítimas do mundo, todas elas, são superiores aos seus algozes em número, gênero e grau. Mas as pseudo-vítimas que usam da máquina estatal para, por demagogia, forjar seu próprio vitimismo, elas acabam se tornando algozes da sociedade e fazem suas próprias vítimas. E ainda trazem um peso de culpa sobre a sociedade que é inexistente. E aí eu coloco aqui, eis aí a cultura do cancelamento, que se resume numa caça às bruxas de um puritanismo, só que invertido, certo? Porque a gente está falando aqui dos valores liberais / socialistas. Bom, acredito que já é o suficiente. Poderia falar muito mais sobre esse assunto, mas eu não quero também deixar o áudio muito grande. Mas espero que vocês tenham entendido a minha opinião. O posicionamento do monarca, a meu ver, é errado. E não tem que passar pano para isso. Ele errou e deve ser repreendido. Mas me preocupa a postura também daqueles que estão sempre preparados para jogar uma pedra. E eu fico me perguntando, né, se de repente Jesus aparece no debate público aqui do Brasil e fala mais ou menos assim, olha, quem nunca pecou que atira a primeira pedra no monarca aí. Vamos ver quem acerta? Eu acho que muita gente vai deixar a pedra cair no chão e ir embora, né? É claro que se o monarca defendesse efetivamente o nazismo, a coisa seria muito mais grave. Mais do que já foi, porque de fato foi grave. Mas ainda assim, cara, eu não acredito que fazer esse linchamento virtual seja uma coisa adequada. Repúdio, tudo bem. Mas você tem que estar aberto ao arrependimento da pessoa quando deflagrada que ela, de fato, não é, de forma alguma, uma nazista, certo? Então finalizo por aqui.